Você sabe o que é bonsai? Bonsai nada mais é do que uma árvore em bandeja ou árvore num vaso. Para ser um bonsai, a pequena árvore precisa de outros atributos além de estar num vaso. A planta é uma réplica em miniatura de uma árvore da natureza. Deve simular os padrões de crescimento e os efeitos da gravidade sobre os galhos, além das marcas do tempo e estrutura geral dos galhos. As origens históricas. Apesar da forte associação entre o cultivo do bonsai e a cultura japonesa, na verdade foram os chineses os primeiros a cultivar árvores e arbustos em vasos de cerâmica. Há provas que já 200 anos depois de Cristo, os chineses cultivaram plantas invadadas mais conhecidas como peijin, como prática habitual da sua atividade de jardinagem. Técnicas de controle de crescimento. O crescimento é controlado com a aplicação de diversas técnicas. As principais delas são: restrição do crescimento das raízes pelo vaso utilizado. Uma árvore não possui essa restrição na natureza, por isso cresce livremente. O uso de adubo com menor quantidade de nitrogênio. O nitrogênio em excesso provoca crescimento acelerado e folhas com tamanho maior do que o desejado. A rega em quantidades moderadas. Entenda-se por moderada a rega feita com critério, não com economia. O que não podemos fazer é molhar nosso bonsai todos os dias, senão ele seca de um dia para o outro. Por isso o clima, o vento, a localização das árvores vão sempre incidir diretamente na frequência da rega. O rigor deve-se usar-se a sensibilidade. Regar quando a terra estiver seca e não regar quando estiver úmida. Estilos. Podem ser encontrados bonsais de diversos tamanhos, entre 5 e 80 cm, até 25 cm pode ser chamado de shorin, e menores de 7 nano. Há também estilos considerados como subtipos, como Shokan, estilo ereto formal, árvore com tronco reto que vai diminuindo de textura gradativamente, da base ao ápice. Os ramos devem ser simétricos e bem balanceados. Moyoji, estilo ereto informal, tronco sinuoso, inclinando-se em uma ou mais direções à medida que progride para o ápice, embora mantendo uma posição geral mais ou menos ereta. A árvore deve se dar a impressão de um movimento gracioso. Shakan, estilo inclinado, tronco reto ou ligeiramente sinuoso, inclinando-se predominantemente em uma direção. Hankengai, estilo semi-cascata, semelhante ao anterior, com a árvore caindo a um nível abaixo da borda do vaso, mas não chega à altura da base do vaso. Fukinagashi, varrido pelo vento, árvore com ramo e tronco inclinado como que moldado pela força do vento. Métodos de cultivo. Micho, cultivo a partir de semente. Consiste em escolher uma semente, conseguir algumas sementes dessa planta, plantar e esperar a germinação. Processo que pode durar, dependendo da espécie, de 1 a 3 meses. Yamadori, esse método é aplicado como continuação do micho, mas com economia de alguns meses. A muda deve apresentar caule curto, porque algumas espécies tendem ao crescimento vertical exagerado do caule, tornando-se inadequado para a formação de bonsai. Então deve ser moldada desde muito cedo. Alpork, a alporquia é um método de reprodução assexuada de plantas, provocando o aparecimento de raízes adventícias num ramo de plantas já enraizadas. A poda. A poda do bonsai tem função restauradora e estética. Permite a renovação de ramos, remove ramos com problema, mal posicionados ou mortos, remove áreas foliares menos saudáveis. A poda é fundamental para o bonsai, estabelecendo uma estrutura base,